Boa quarta-feira para todo mundo, rapaziada. Queria trocar uma ideia com vocês, né? Tô com a camisa aqui do Real Madrid, campeão intercontinental da FIFA, né? Ganhou em cima do Pachuca de lavada, goleada. Todo mundo esperava isso, né? Ninguém esperava que o Pachuca ia aprontar. Mas não é sobre o Real Madrid o meu papo com vocês. É sobre o que vem por aí. Eu vejo muitas páginas fazendo muito, vamos dizer assim, alarme por questão de contratação do Sport que ainda não saiu, que ainda não se concretizou. Mas pouca gente entende o porquê que isso está acontecendo. Ah, mas o Sport demora muito no mercado e, de fato, o Sport sempre sai atrás de todo mundo. Mas nem sempre foi assim. E aí, tô aqui para mostrar aqui para vocês o Sport em comparação com outras equipes, que eu vejo muita gente comparar o Sport com Mirassol no mercado, o Ceará no mercado, Bahia no mercado, e eu não tô vendo tanta mudança de patamar não, hein? Mas enfim, deixa o teu like aqui e vamos trocar esse papo. Vai ser um bate-papo, vai ser um bate-papo bem legal entre eu e você, então deixa o like, se inscreve, compartilha pros grupos, tá? Bom, vamos começar com o Sport, né? Vamos ver a matéria do GE que saiu hoje, né? Falando do elenco do Sport. Os jogadores que, porventura, já não fazem mais parte, a quantidade, e saiu a matéria aqui do GE Sport. Né? Vocês podem ver aí, o Sport se desfaz de 15 jogadores e... tenho aqui dizendo, e oxigena praticamente metade do elenco para 2025. Então o Sport, né, pelo que eu tô vendo aqui, se desfez. E aí eu acho que se lembram quando a gente falou no ano passado, no fim da temporada, muitos me perguntaram, né, nos comentários, falando assim: o que tu faria, Jander? Matéria da Camila Souza, inclusive. O que tu faria, Jander? Tu reformulava o elenco, eu botei até uma porcentagem de 80% desse elenco eu acho que não tinha que ficar. E aí já mais de 50% do elenco já tá fora. Então eu acho que estava nesse percurso mesmo natural da coisa acontecer. O Sport em processo de reformulação para 2025 já se desfez de 15 jogadores e em definitivo ou empréstimo, né, para reoxigenar o elenco visando a Série A. Agora o time concentra em esforços para contratações e acelera a busca pelo mercado para fechar com pelo menos 8 atletas. Pausa. Vamos pausar aqui. Galera, ano eleitoral. Ano eleitoral. Vocês não entendem que ano eleitoral demora mesmo para o processo acontecer de contratação? O Sport começou o ano praticamente ontem. Então eu acho que teve a questão de que 8 jogadores, só que o Sport está com 8 jogadores com contratos na mão para assinar, e alguns já até possivelmente já devem ter assinado. O caso do Lucas Lima, por exemplo. O Lucas Lima está em lua de mel, toda hora posta coisa do Sport nos stories. Então praticamente vai ser meio que presente de Natal aí antecipado para o torcedor, a renovação do Lucas Lima, e breve, em alguns dias, vai ser anunciado. Mas cara, o ano começou agora. E eu tô vendo muito alarme, como se o Sport tivesse muito tempo, muito atrás de todo mundo. Eu vou frisar algumas coisas que pouca gente lembra. O Ceará, o Vitória, o Bahia, sempre esses times contrataram na frente do Sport, todos os anos. Porém, esses times não obtiveram tantas coisas acima do que o Sport. Exemplo, quantos campeonatos fora da curva o Ceará fez? Não lembro, nos últimos anos. Quantos campeonatos fora da curva o Vitória fez? O melhor campeonato depois de não sei quantos anos, o último bom campeonato que o Vitória fez foi em 2013. Depois de muito tempo, 11 anos, o Vitória faz um campeonato de recuperação e vai para a Sul-Americana. Olha o tempo que durou, 13 anos, para o Vitória fazer um campeonato mais vistoso. Aí você vê o Bahia, ele sempre contrata acima do Sport, na frente do Sport e tal, e foi fazer um campeonato ok, muito bom, mas em comparação com o número de grana que gastou,
do que estava sendo esperado do Bahia, mas fez um campeonato bom. Eu acredito que o Bahia fez um campeonato bom. E aí olha o tempo que durou para o Bahia fazer. Então assim, eles sempre contrataram na frente do Sport, e isso não significa absolutamente nada, né? O Sport, ele às vezes contratava atrás e saía na frente depois, passava na frente durante o campeonato. O Ceará, ele passou muito tempo fazendo boas contratações, estando na Série A, mas depois a conta chegou. E eu acho que o Yuri Romão, ele tem uma coisa diferente dos outros. Eu acho que é muito parecido até com o Marcelo Paes, é pé no chão, é calmaria, é tentar fazer o ano ser mais assertivo. Em vez de sair contratando a torta direita, eu vou mostrar aqui algumas contratações de Mirassol, Ceará, vamos lá. Mas antes, agora eu tô aqui para falar da Montenegro Cargas, que há mais de 10 anos transporta compromisso no prazo e no preço justo. Você está precisando de uma empresa para transportar os seus produtos na segurança, com preço bem acessível, um prazo bem detalhado ali de dias, você pode acompanhar ali tudinho pelo site. É a Montenegro Cargas. Não perde tempo, acesse o www.montenegrocargas.com.br, aí na descrição, que você vai ser feliz com a Montenegro Cargas, trazendo o melhor Natal para vocês na sua empresa, sem sombra de dúvidas. Então, vamos lá. O Sport tá com jogadores apalavrados, como eu disse aqui no vídeo. E tem falando aqui, ó, do time que esteve disponível ao longo da temporada atual, o Brunet contou com 37 atletas. O elenco do Sport de 2024 era inchado. Tinha muitos jogadores da base, né, que aí são remanescentes da base, aí volta para a base, disputa campeonatos no sub-20, etc, etc. O número caiu para 21, considerando os jogadores com vínculo em vigência ou que já tiveram a renovação antecipada. E aí tem falando das saídas por empréstimo, né? Goleiro Adriano, Baraca, olha os jogadores da base, como eu falei aqui. Adriano, zagueiro Baraca, Alisson, Nasson, Lucas André, Pedro Martins, o próprio Fábio Matheus, que tem aí uma ida aí pro Noroeste, né? Para jogar o Paulistão, Juan Xavier, e em definitivo deixaram o clube o Alisson Cassiano, Riquelme, Palácios, Felipe, Fabinho que tá para ir pro Retrô, falei aqui também. Há muito tempo já estava falando isso, até porque a gente já sabia desse namoro do Fabinho, do Retrô com o Fabinho. Julian Fernandes, que foi uma decepção em termos de expectativa para ficar, porque todo mundo esperava que o Julian ia ficar. Pô, o cara altamente identificado ali com o torcedor do Sport, não tinha nenhum entrave, mas ele preferiu fechar com o Palestino, né? Fechou pré-contrato e tudo. É um bom jogador, mas eu acho que o Sport tem capacidade de trazer jogadores até melhores do que ele. Pedro Vilhena e o Wellington Silva, que para mim também, o Wellington Silva foi um ponto negativo na decepção, eu acho. Eu acho que é um jogador que poderia agregar mais para o Sport. E aí, o Sport está sondando alguns jogadores. Já foi falado do Zé Wellison, já foi falado do Matheus Friis, mas é muito disputado. Tem o zagueiro do Criciúma, né, que está sendo falado. Né? Teve burburinhos, jogador aí do Atlético Mineiro, enfim. Mas vamos mais à frente. Eu não gosto de soltar perua nem nada. A galera que conhece meu trabalho sabe, né? Eu não gosto muito de falar perua, né? Vamos dizer assim. Eu gosto de concretizar, né? Quando tiver tudo preto no branco aqui para a torcida. E aí, vamos puxar agora falando dos outros times. Vamos lá. A turma fala, pô, o Ceará já está contratando. Primeiro, o Ceará não está em ano eleitoral. Então, vamos lá. Falando aqui do Ceará. O Ceará, falando aqui na página do futebol cearense. Até aqui, o vovô anunciou 3 reforços oficiais. Vamos lá. E eu acho, gente, que o Ceará está corretíssimo. A forma de anunciar os jogadores, aliás, o nível dos jogadores que vão vir agora na primeira janela, cara, vai mudar o patamar? Eu pergunto a vocês, o nível dos jogadores que vai fechar a primeira janela, vai mudar o patamar de algum time? Do Ceará, do Mirassol, do próprio Bahia, tem a questão do Grupo City, aí é diferenciado, né? Mas vamos lá. Tem aqui falando na capa da matéria do futebol cearense, né, do GE Ceará. Ceará sonda Fernando Sobral, mas esbarra
em condições do Cuiabá. É um jogador, né, que já passou pelo futebol cearense. É um jogador de qualidade, bom jogador, mas esbarra porque o Cuiabá ele quer vender o jogador em definitivo, né? E o Ceará queria uma negociação ali por empréstimo, né? Dourado só negocia volante em caso de venda, valores não divulgados, está fora da realidade do vovô. Isso é o que fala o GE. Mas vamos mais abaixo, falando de contratação do Ceará para 2025, né? O Cuiabá falando da venda, né? Que só quer vender o jogador e tal, mas a compra está fora do planejamento do Ceará. Tanto o Ceará como o Sport, os times que subiram, Mirassol, esses times, a realidade ela bate de forma diferente. O Sport, esses times que subiram, eles vão ter que entender que o mercado é desse jeito aí. Os jogadores eles só vão vestir a camisa dos times se porventura soltar uma bagatela maior. O Sport gastou 25 milhões, se eu não me engano, né, na Série B. Vai ter que gastar isso praticamente ou até mais na Série A. Não tem pra onde. E o futebol vai inflacionando cada vez mais. Mas aí vamos falando do patamar das contratações. O vovô anunciou o William Machado, né? O Fernandinho e o Bruno Tubarão. 3 jogadores para 2025 até o exato momento do Ceará. Pergunta a você, esses jogadores mudam o patamar do Ceará? No meu ponto de vista, não. Vai depender também da forma como o técnico vai trabalhar, o encaixe, né? E isso, o Condé teve a mesma situação no Vitória e depois foi demitido. Mas vamos lá, a gente sabe que o campeonato estadual ele é uma armadilha gigantesca para os times de futebol. É uma armadilha. Campeonato estadual é uma armadilha. Mas vamos lá. E aí, não se fala mais em tantas contratações, a não ser a questão de peruas soltando em páginas do Instagram e tal. E aí, vamos pro Mirassol? Vamos lá. O Mirassol fala de algumas saídas, né? O De La Torre saiu e tal. Mirassol foi o segundo time. Aqui tem a página do Mirassol, né? Do GE. Mirassol foi o segundo time com menos jogadores utilizados na Série B. E aí tem falando. Aí a matéria que mais chamou a atenção é essa aqui. Barroca é apresentado como o novo treinador do Mirassol. Exalta o perfil do clube e não demitir técnicos. Cara, Barroca, nos últimos anos, ele é um treinador que de fato não vingou em clube algum. É um cara que não consegue parar em um clube por conta da questão da qualidade dele como técnico nos últimos anos. Né? Tem falando aqui rapidamente a matéria. Eduardo Barroca foi apresentado oficialmente como técnico do Mirassol. Nesta terça-feira comentou sobre o calendário esportivo do clube. Além do Paulistão, Barroca em suas mãos em grande desafio. Cara, por mais que o Mirassol não seja um clube que tenha tanta exigência, mas o Campeonato Paulista é um nível bem alto, né? A gente já sabe disso. Vocês têm uma boa perspectiva de que o Mirassol fez uma coisa certa com o Barroca? Vocês têm noção de que ele pode atrasar também o futebol do Mirassol com as contratações, do gosto dele? Então eu acho que o Sport não está tão atrás por não ter contratado ainda do Mirassol, não. E aí o Ceará, jogadores que já falei aqui. E aí vem aqui, né, as outras matérias do Mirassol. E aí vamos para as contratações até o exato momento. Cara, não sei se vocês estão acompanhando aqui. Neto Moura é um bom jogador, um jogador que já tem uma bagagem na Série A, já rodou em equipes, inclusive nasceu no Sport, né? Muda o patamar? Neto Moura muda o patamar do Mirassol? É isso que eu pergunto a vocês. Não muda. Neto Moura é um jogador que é regular, mas não é um jogador que vai mudar o patamar, e já jogou, inclusive. Então, assim, para que tanta preocupação com o mercado em comparação com essas equipes, né?
eu não vejo tanta comparação, tanto motivo para tanto alarde, porque tem que ter a consciência de que está sabendo que a eleição acabou de acabar e vai ter outras oportunidades no mercado. Isso aí já devia estar calejado, né? É chover no molhado ficar falando que não, o esporte está atrasado, mas pô, tem eleição, então não está atrasado, né? Entre aspas, porque começou agora o mercado para o esporte. Então, só pegando como exemplo, né, Mirassol, Ceará, né, eu vou por último aqui no Juventude, né, só para fechar aí 3 exemplos. Juventude encaminha a renovação do Everton. Para mim, certíssimo Juventude. Por quê? O Everton, ele foi desvalorizado no esporte por não estar jogando um grande futebol aqui. Ele foi pro Juventude e ele começou a se soltar lá e achar o espaço dele. Fez uma boa temporada jogando Série A e não há coisa mais correta do que o time que está na Série A. O Juventude é um time que ficou na Série A, que conseguiu, inclusive tem aqui, Juventude renova com Kaique e Giancarlo. Giancarlo também. Muita gente falando, não queria Giancarlo no esporte. O Juventude renovou com o Giancarlo. Se ele fosse um cara imprestável na Série A, ele jamais seria renovado o contrato com o Juventude, que vai jogar outros campeonatos importantes e vai jogar a Série A. Então, talvez eu não seja tão, né, bichuruco assim, né, da mente. O Everton renovou o contrato e o Giancarlo renovou também. Muda o patamar esses jogadores? Não muda, mas eles mantêm-se vamos dizer assim, na coluna do time ali, se mantém como esporte. O esporte está mantendo jogadores ali de qualidade. Manteve o Fabrício, que renovou. Tite Ortiz, não concordo tanto com a renovação dele, mas renovou. Aí tem a questão do Lucas Lima, que está para renovar. Então assim, o patamar do esporte, ele se mantém na coluna ali, dorsal do time. E o Juventude também. Então eu vejo que os medos não tem tanto objetivo no momento agora. Eu acho que o esporte vai contratar, mas eu acho que o esporte vai contratar pontualmente. Vai trazer peças interessantes que agreguem com o que o Pepa quer. Acho que a maior contratação do esporte é a renovação do Pepa. Na moral, pro início, tá? Pro início de temporada, eu acho que a melhor contratação do esporte foi a renovação do Pepa. E aqui tem falando, né, Juventude, né? Contratação de Juventude para 2025. Veja quem chega, quem vai embora. Dispensa por empréstimos, transferências, sondagens e reforços do Juventude. Reginaldo, lateral direito, retorna à Juventude após uma temporada no exterior. Marcão, o goleiro, foi contratado após fazer boa Série B pelo Amazonas. O goleiro do Amazonas foi contratado para o Juventude. Marcão, muda o patamar do Juventude pra gente estar preocupado pra caramba? Não muda. Então assim, Santos, goleiro do Fortaleza, está na pauta do Alviverde. O Santos está sendo bem disputado aí no mercado. Enfim, é isso, gente. Eu acho que o vídeo, ele traz um bate-papo entre a gente para perguntar o porquê, o que vocês acham dessa questão da demora por contratação, mas o que adianta contratar 3, 4 jogadores agora? O Sport já contratou um, que foi o Maia, né? E aí tem também o volante do Atlético, né? O Djalma. Mas o que adianta trazer, sei lá, 5 peças que sejam, entre aspas, bagres, e falar que contratou e contratar errado? Talvez os jogadores que o Fortaleza, que o Ceará, que o Juventude traga, não façam tanto a diferença assim. Então é isso. Diga a opinião de vocês, o que vocês acham desses possíveis nomes dessas equipes e o que acham que vai vir para o esporte aí para agregar. Abraço.